Marcos 10, 17. Amém? Como o pastor falou, é jogo rápido aqui para a gente ir para a oração. Amém? Aleluias. Título da mensagem, né? Se formos dar um título aí. Qual a forma certa de servir a Deus? Quantas pessoas entendem realmente, conseguem ter clareza disso? Olhando para a palavra, a Bíblia, né, para os personagens bíblicos, eu vou tentar trazer alguma coisa aqui, e olhando para a nossa própria vida. Quando eu cheguei na igreja, quando eu ouvi essa colocação, você tem que buscar a Deus. Alguém busca a Deus, fulano tal é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele busca a Deus, aquele. E eu lembro que era muito complicado para eu entender isso, porque eu não tinha uma definição do que era exatamente, né, como era buscar a Deus. O que eu devo fazer exatamente para isso? Quais são os parâmetros, né? É ficar de joelho o tempo todo? É orar noite e dia? O que é exatamente que temos que fazer? Aí quando você vai para as religiões, você vai ver um tanto de coisas, um tanto de costumes aí, né? E nem por isso quer dizer que está alcançando esse objetivo de buscar a Deus, mesmo fazendo esforços absurdos, né? Eu tenho uma irmã que todo ano vai para Canindé, eles fazem uma comissão aí de pessoas e vão andando, sei lá, fazem uma caravana e vão para lá. E ela acredita que está fazendo a coisa certa. Eu oro para que ela se converta e entenda que o fardo de Jesus é leve, não precisa andar até Canindé caminhando, amém, amados? Aqui em Marcos 10, 17, fala de um homem, né? Um jovem ou um homem, diz assim, Jesus pode... ali é o 27, né, que está ali, é o 17. E pondo-se, deixa ele colocar lá, que está todo mundo, né? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem... ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Vamos mais um aqui. Agora, Lucas 10, 38, por favor. Quero pegar aqui alguns personagens. Este Marcos é um primeiro, segundo aqui Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se ou assentava-se, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Vamos mais um pouquinho aí. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não será tirada, amém? Guarda aí nós vamos tirar Marta como exemplo, amém? Aleluias. Vamos mais em João 3. Vamos ler do 1 ao 4. João 3, do 1 ao 4, diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Amém. E para finalizar, bastante textos aqui, mas é porque eu quero tirar de cada um desses um detalhe, amém? Não vamos explicar todos, senão nós não terminaríamos hoje. João 4, 19, amém?
João 4,19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Pronto. Nós observamos aqui 4 personagens, né? O jovem rico, em Marcos 10, a Marta, a Maria, vou deixar ela aqui quietinha por enquanto, amém? Agora o Nicodemos e depois essa mulher samaritana, amém? Essas 4 pessoas, elas têm dúvidas, questões, né? Necessidades, elas vêm a Cristo buscando algo. Como nós estamos aqui, eu creio que cada um de nós tem a sua busca pessoal, alguém, né? Tem as questões de uma cura, uma prosperidade, um emprego, né? Mas nós temos essa busca no sentido transcendental, espiritual, né? O jovem, ele tinha uma dúvida, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele é nobre, não é? Ele tinha riquezas, ele tinha religião, ele vai logo na sequência dizer que já cumpria aqueles mandamentos de Moisés, da lei de Moisés, mas lhe faltava uma coisa. O que faltava para ele? Esta expectativa, esta esperança de vida eterna. Havia nele uma dúvida. Eu tenho feito, tenho me esforçado, tenho cumprido aquilo que Moisés ensinou, né? Ele chega a dizer para Jesus que faz tudo. Não, tudo isso eu já faço. Ele parece ser alguém zeloso, alguém cuidadoso com a lei. Mas não havia esse cuidado que ele tinha, este comportamento religioso dele, não havia produzido no coração dele, no espírito dele, uma sensação de segurança quanto a morar no céu. O que nós chamamos de convicção de salvação. E é complicado, você está fazendo algo. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa e te disseram que você receberá um salário no final do mês. Amém? Mas você está com aquela dúvida, você está trabalhando, está fazendo tudo, mas não foi te dado a segurança. Eu creio que no meio profissional não é tão fácil isso acontecer, mas já comigo aconteceu, por exemplo, empreitar algo com alguém, né, de forma mais avulsa, e você ficar em dúvida se a pessoa tem de fato dinheiro para lhe pagar, ou se você está trabalhando para no final dizer, rapaz, eu não tenho dinheiro. Aí você fica sempre com o pé atrás. Poxa, será que faz sentido isso? O rapaz tinha a sensação em relação à vida eterna. Ele dizia, eu estou fazendo tudo, eu estou me esforçando, eu estou cumprindo, mas eu não sinto. Eu não percebo, eu não tenho essa convicção, amém? E Jesus vai responder algo para ele, mas vamos um pouco mais à frente em Maria, aliás, em Marta. Marta, ela era uma pessoa que acreditava na questão da diligência, da serventia, da servidão. Ela se esforçava para produzir algo para quem ela queria agradar. E ela, quando vê Maria sentada aos pés de Jesus, ela se constrange, talvez, eu penso isso, né? Porque ela pensa, Maria não está fazendo nada para agradar a ele, eu estou. Talvez seja essa a preocupação dela. Poxa, eu estou fazendo. Isso é até um problema sério, porque tem muitas pessoas que vivem debaixo dessa programação mental. Elas acham que só serão aceitas pelo que elas conseguem produzir de resultado para alguém, né? Elas acham que no dia em que elas não produzirem mais, em que elas não servirem mais, elas serão descartadas. Isso é inconsciente, mas tem isso, né? E a pessoa, ela está sempre tentando, não que seja errado você servir, não é errado você servir, amém, amados? É muito ao contrário. É nobre, é magnífico, é importante. E a Bíblia nos chama a servir. Mas servir por amor, né? Numa relação sadia, numa relação normal.
E não numa relação de você estar dando este fruto do seu trabalho em troca de aceitação, em troca de ser aceito, né? Na verdade, isso é uma mentalidade escrava, uma mentalidade muito doentia, que existe, infelizmente, né? As pessoas se veem como descartáveis. Se eu não servir mais, me jogam fora, me lançam fora, né? Jesus nunca quis pessoas pelo que elas podem lhe oferecer. E ele disse para Marta: Maria está me agradando também, e ela está fazendo isso da melhor maneira. Marta, a melhor maneira de me agradar é a que a Maria escolheu. Ficar assentada, me ouvindo, sem tentar pagar pela minha presença, sem tentar fazer por sua própria capacidade algo que me chame a atenção, mas simplesmente assentar-se e aprender e ouvir. E ele diz: esta é a boa parte. Entende? Então não é que seja errado servir, mas Marta precisava se livrar de alguns comportamentos complicados. Ela estava inquieta, ela estava, tem uma tradução que vai dizer que ela estava ansiosa. Ansiedade é doença, amém? Estava ansiosa com muitas coisas, né? Ela estava criticando a irmã, por exemplo, querendo se meter na forma da irmã servir a Deus. Já viu isso? E Jesus disse: não, Marta, Maria está escolhendo a parte melhor. Esta forma que ela está fazendo me agrada bem mais, ou seja, é melhor para me agradar. Amém? Mais à frente nós vamos ter, então, o Nicodemos, né? Esse rapaz que ele vem a Jesus, vem à noite, envergonhado, né? Ele não se expõe, ele é um homem rico, é um príncipe dos judeus, e ele não procura Jesus como Zaqueu, no meio da multidão, como os demais fizeram, como esse jovem de Marcos 10, mas ele vai à noite, ele tenta uma reunião com Jesus ali, consegue, Jesus é acessível, mas ele traz uma questão. Você vê que ele não chega a dizer, mas Jesus sonda o coração dele, quando ele pergunta, chega elogiando Jesus e nem chega a perguntar nada, Jesus já disse para ele: você precisa nascer de novo. Eu conheço a sua necessidade. Há uma necessidade em você. E aí ele ensina para ele como nascer de novo. A mulher samaritana se vê como uma adoradora, mas não sabe aonde exatamente tem que adorar. Tem dúvida quanto a isso, mas acredita ser uma adoradora. Esses 4 personagens, eles cometem mais ou menos os mesmos erros, digamos assim. O jovem chama Jesus de bom mestre. A Marta chama Jesus de Senhor segundo a humanidade. Você vê que o que ela exige desse Senhor é que ele seja juiz entre ela e Marta, entre ela e Maria. E ela não está vendo o Senhor como nós, né, Senhor dos céus. Ela está vendo o Senhor aqui na terra. Um homem que está entre elas duas, que são mulheres. Para a cultura da época era bem assim, o homem tinha sempre a primazia, e ela diz a ele: diga a ela que venha me ajudar. Tenta, né, mostrar para ele que ele, como homem, tinha que botar ordem na casa. Então ela está vendo Jesus como o Senhor, como homem, como um ser masculino entre eles ali, né? O Nicodemos vê Jesus como rabi, bom mestre também. E a mulher samaritana vê ele como profeta. Os 4 cometem o mesmo erro que Pedro não cometeu lá em Mateus 16:16. Quem dizem ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qualquer um dos 4 que tivesse entendido isso, já teria partido na frente. Infelizmente, nenhum dos 4 tinha essa leitura, como todo o Israel não teve. Infelizmente, todo Israel cometeu o erro de entender Jesus como um profeta, como um bom homem, e, por final das contas, né, aquela turma que se interessava na situação ali política e tudo mais, acabou matando, né, e cumprindo o que a Bíblia já previa, né? Então Israel inteiro não entende, não lê a situação corretamente, não vê a coisa corretamente.
entende Jesus como um blasfemo, como alguém que está se pondo no lugar de filho de Deus, e o matam por isso, né? E esses 4 também não entenderam. Todos eles viram ele como alguém fora do que ele de fato é. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Cada um deles tinha a sua necessidade, como a gente já colocou, e Jesus procurou dar a cada um a resposta que ele precisava, né? Ao jovem rico ele disse: desfaça-se daquilo que você confia. Abra mão daquilo no que você confia, aquilo que para você é Deus hoje. E venha me servir.